Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema polêmico, que é essa seguinte pergunta, onde a gente pode fazer uma busca no próprio YouTube, né? Você vê que tem vários vídeos aqui, sobre a seguinte questão bíblica: Deus manda matar? É um tema que eu disse que iria abordar, iria tentar fazer hoje, e aqui está a questão. É extremamente polêmica, complexa, é difícil, porque a gente tem que ao mesmo tempo evitar anacronismos, mas sem perder um pouco daquela humanidade que seja saudável, né, a qualquer relação humana com o próximo. Então, tudo isso tem que ser abordado de um ponto de vista historiográfico, antropológico, etiológico. Não é uma questão muito fácil, não. E todos esses vídeos que vocês estão vendo aqui, fora esse, né, porque esse aqui é um vídeo que a gente vai trabalhar, né, vou dar voz aqui aos comentaristas, né, que me parece interessante. Nesse programa aqui do Vejam Só sempre tem debates muito interessantes sobre teologia, embora algumas pessoas possam ter preconceito, porque são evangélicos e tal. Eu já vi até padre aqui, tá? Mas os programas são bons, porque depende muito do tema também. Agora, de todos esses vídeos que tem aqui, o que eu aconselharia vocês verem é esse aqui, ó, que é do Rodrigo Silva, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com esse vídeo aqui, só que deixa eu só passar aqui a propaganda, né? A gente vai trabalhar mais no final, tá? Só no finalzinho do vídeo, que ele tem algumas observações interessantes que eu vou precisar tratar aqui. Mas o ponto que eu não posso deixar de enfatizar é os textos problemáticos, tá? Não são só textos, do ponto de vista histórico também, a gente tem que lembrar de eventos muito curiosos, né, na própria história da igreja, não necessariamente dos antigos hebreus, como tem aí a questão da Inquisição, das cruzadas, tudo isso tem que ser lembrado quando a gente fala aí de matar em nome da fé, ou em nome de Deus, ou em nome da igreja, ou em nome de uma tribo, seja lá o que for. Bom, vamos começar então falando dos textos aqui dos hebreus. Eu posso citar Deuteronômio 7, que diz o seguinte: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. E olha só, são 7 nações aqui. E os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então, quando se fala de genocídio cananeu, não está falando só meramente de Canaã. São 7 nações maiores e mais fortes do que vós, ou do que vocês. Isso aqui é a tradução da NVI, né? Não é linguagem de hoje, mas é da nova linguagem internacional. Eu tenho outras bíblias aqui no celular. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores. Só que tem muita propaganda, né? Eu não peguei a versão sem propaganda, então preferi colocar essa daqui mesmo. E depois é dito: e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, não façam acordo algum. E não tenham piedade delas, né, diz o texto. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, e nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente a destruiria. Aí ele vai falando aqui, né, como vocês vão tratar essas nações: derrubem seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados, queimem os seus ídolos. Até aí a questão de lutar contra a idolatria, porque vocês são um povo santo, e eles não, obviamente. Enfim, né, no final das contas, o que prevalece é esta ideia aqui, do versículo 2. Vocês as destruirão totalmente. Isso significa, de certo modo, claro que há um modo da antiguidade, obviamente, dos tempos, consideremos aqui, de barbárie, né, de certo modo, uma limpeza étnica, né? Ou, basicamente, uma luta por território também. Mas aqui, lembremos, há algumas diferenças e algumas semelhanças. Não podemos falar das diferenças em detrimento das semelhanças, nem falar das semelhanças em detrimento das diferenças, tá? Entre Israel e os seus povos vizinhos. Aqui nós temos que admitir, inicialmente, que há grandes semelhanças, porque os outros povos também praticavam esse tipo de busca, domínio por territorial e, ao mesmo tempo, em nome das suas próprias divindades. Polêmico, né? Só que tem mais. Lá em Josué, deixa eu ver, só voltar aqui nos livros. Vamos lá em Josué. Está no capítulo 10. É no versículo, se não me engano, no versículo 40. Todo o texto acho que é riquíssimo você ler. Mas o versículo 40 já deflagra a ideia. Ele diz que destruiu totalmente Ai, né? A ideia de você aniquilar Jericó e a cidade de Ai e outras cidades. Bom, aí ele diz aqui no 40. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negueb e as encostas e as vertentes. Vou até destacar aqui para vocês. E derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum.
Ele não deixou ser um sobrevivente, ele exterminou tudo o que respirava. Homem, mulher, idoso, jovem, criança, animal. Bom, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Então aqui está dizendo que foi uma ordenança de Deus. E aí está a problemática. Deus manda matar? Bom, você vai ver que existe uma vinculação disto com a ideia de inerrância bíblica. E a doutrina da inerrância bíblica traz essa problemática, essa complexidade maior para você admitir ou não a narrativa desses textos. Bom, alguns outros versículos, eu tenho que citar um aqui que não pode deixar de ser falado, que está lá em 1 Samuel 15, 3. Vamos voltar aqui. Livros da Bíblia. 1 Samuel 15, versículo 3. É dito o seguinte: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A coisa aqui é seríssima e gravíssima, porque aqui já está especificando a questão, né? Você vê que depois o Saul não vai obedecer à ordem, mas na verdade não vai obedecer à ordem não porque ele tem piedade das crianças de colo, não, nada a ver, porque tinha interesses ali também. Mas enfim, supõe-se aqui uma ordem de Deus para fazer tal coisa. É complicado, né? E aí, é isso que este programa aqui, tá, do Vejam Só, vai trabalhar, né? Quer dizer, como entender as matanças ordenadas por Deus no Antigo Testamento. Eu deixei um comentário nesse vídeo, não sei se foi nesse, porque o vídeo é replicado em vários canais, né? Mas enfim, eu vou ler o meu comentário depois, que eu já marquei aqui, para repassar para vocês, obviamente, porque eu, claro, vou dar minha opinião, né? Senão não falaria disso e não faria o vídeo. Então vamos começar aqui, eu separei alguns trechos importantes, não vou passar tudo, obviamente, mas alguns trechos que a gente vai tratar da questão. Vamos lá. E professor de disciplinas do Antigo Testamento lá no Seminário Teológico Presbiteriano José Manuel da Conceição. Então, reverendo, na sua primeira fala, como é que o senhor entende essa contradição entre o mandamento de não matar e as várias ordens que Deus deu para exterminar os povos lá de Canaã? Bom, a primeira coisa que precisa ver, como qualquer assunto aparentemente mais difícil na palavra, é não olharmos para o assunto diretamente, mas vermos de onde procede esse assunto, quem está falando. Então, se nós tivermos em mente que tanto uma coisa como outra foi Deus que determinou, então isso já nos garante a autoridade que precisamos. Agora, lógico, precisamos lembrar um pouco mais... A pergunta nevrálgica que deveria estar aqui no programa é essa: foi Deus que falou ou não? Porque Deus matar, bom, a gente já admite que ele é o Criador. Não é um questionamento a Deus ou colocar Deus no banco de réus. Mas é saber se foi Deus que mandou exterminar, inclusive crianças. Essa é a questão. A pessoa de Deus, isto é, ele é rei, ele é majestade, ele é todo poder, toda sabedoria, justiça e amor. E às vezes nós costumamos falar o binômio justiça, amor com a preposição adversativa mas, né? Como alguém é justo, mas também é amor. Não, nós entendemos que ele é justo e amor. Elas não estão em oposição. Eles que geralmente se colocam em oposição. Deus é amor, mas também é justiça. Não, essas coisas estão equilibradas em Deus. Só que a minha visão, eu até preparei aqui um gráfico, né? Que eu já tinha postado antes, mas só para vocês entenderem a minha perspectiva sobre Deus, né? Que é essa daqui, ó. Você percebe que no centro você admite aí Deus, conforme inclusive o próprio texto bíblico assevera, que Deus é amor. Ele não está sendo, ele não tem, ele é. É isso que atesta o texto. Mas pode dizer, mas é inspirado, é inerrante, é isso, aquilo, é uma outra discussão, né? O que está sendo dito ali é isto. Admitindo isto, você admite a ideia de uma incondicionalidade. Então, outra problemática teológica. Como que Deus pode ter amor incondicional se ele vai punir algumas pessoas, inclusive no inferno, conforme o texto bíblico? Bom, independente de qualquer coisa, minha visão a essas questões é, se nós admitirmos a ideia de que Deus é, ele não tem, ele é aquela questão de Sócrates, né? Deus está acima das virtudes ou abaixo das virtudes? Bom, e se Deus tem, ou ele é a própria virtude, ela se condensa na ideia de uma centralidade, que é, digamos assim, um amor incondicional, tá? É, digamos, o centro de massa, onde todos os outros atributos gravitam por essa substância. Justiça, autoridade, poder, misericórdia, vingança, tudo, né? Que não, ou seja, que essas coisas não podem negar jamais a essência que é Deus, a ideia de amor. Quer dizer, pensar Deus dessa forma é crer que a realidade por si mesmo ela é graciosa. Não tome gracioso como algo piegas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o termo graça, né, que é tão caro à teologia cristã. Mas o pessoal, quando não conhece muito, acaba achando que a gente está aqui falando coisas ao vento sem nenhum fundamento. Muito pelo contrário, existe profundo fundamento nisso que eu estou dizendo aqui, inclusive nas Escrituras, ainda que eu veja enormes problemas com a ideia de inerrância bíblica. Já disse antes, repito aqui, inerrância bíblica é simplesmente o dogma que traz o problema que está sendo discutido no programa. Então vamos continuar aqui. A humana é que temos muita dificuldade de conciliar
auxiliar isso no nosso próprio ser, então transmitimos toda essa dificuldade para entender no ser de Deus também. Então, uma vez que fica claro que Ele é Senhor, justo, sábio e amor, isso conforta o nosso coração e isso começa a assentar as coisas na nossa mente. E temos muito mais do que isso, é uma primeira etapa. Mas eu creio que as duas coisas que até foi falado na matéria de introdução, eu acho que uma das mais decisivas. O verbo utilizado nos mandamentos para não matarás é ratzah, que significa não assassine. Isto é, não mate de maneira vã, à toa, ou por motivos que você julga que sejam justos, mas pela minha própria lei, Deus falando, eles não têm nenhuma justificativa. Ao passo que o verbo utilizado para as guerras, para as outras matanças, vamos chamar assim, é hereg. É um outro verbo coberto de uma outra gama de significado. Então não é tudo matar como você tem nos textos em português, né? Ah, Deus manda matar, mas será que o verbo matar é o mesmo que está lá no mandamento não matarás? Bom, se ele diz não matarás e de repente manda matar, faz sentido? Só que aí é que está a questão, entra o conceito de eren, que vai ser tratado inclusive no programa aqui. Porque embora eu discorde dos dois debatedores, eles vão falar questões técnicas de suma importância. Então é importante que você esteja atento sobre isso. Que diz muito mais respeito a matar com uma ordem por um objetivo mais elevado do que aquela própria atitude. Ou seja, num assassinato, normalmente a morte é para um objetivo ruim, ou às vezes até um fim em si mesmo. Ao passo que as outras matanças, elas eram apenas um instrumento para um objetivo maior. E aí, no fim, tanto uma coisa como outra da parte de Deus não se constitui em contradição. Temos uma limitação sim da nossa tradução, às vezes. Tanto ela seja ruim, mas que de língua para língua, às vezes, decide escolher exatamente a melhor palavra. Mas, ou seja, tanto uma como outra, às vezes aparece debaixo do verbo matar. Então não dá essa dimensão. Mas para que o ouvinte, ou mesmo o leitor, não fique desanimado com a sua tradução, isso pensando em termos vocabulares isolados. Se ele se dedicar um pouco mais no que nós chamamos de contexto próximo, anterior, posterior, ele terá suficientemente elementos para perceber que, por exemplo, os 10 mandamentos foram dados em um momento em que Israel precisava se alinhar como povo de Deus, começar com um princípio e com uma ética. Ao passo que todos os outros... É a ideia de uma revelação progressiva, né? Onde você tem um momento que faz parte do amanhecer e que isso vai evoluindo até o sol do meio-dia, né? Onde a luz brilha mais, onde a justiça brilha mais. A ideia de que a justiça, na época dos antigos hebreus, ainda carecia de um certo amadurecimento que você vai ganhando paulatinamente no decorrer dos séculos com a gradação dessa revelação ao homem, incluindo a própria figura de Cristo. Mas claro que essa é uma narrativa cristã, né? A perspectiva judaica será um tanto diferente aí, obviamente. Vamos lá. Já entende-se que esse povo está se estabelecendo, ou estabelecido, ou se descendendo, e elas têm um objetivo muito diferente do primeiro. Eu acho que esse é o primeiro grande arranque na discussão. Muito obrigado, reverendo. E também você consagrar algo a Deus. Só que quando nós falamos de Êxodo 20, 17 ou Deuteronômio 5, também nesse contexto todo, né, Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17, nós vemos uma referência a não assassinar ou a não matar a vida de uma forma injustificável. Ele colocou isso também, né? O contexto já da matança dos cananeus, dos amalequitas, que eu também vejo uma situação talvez mais complicada em 1 Samuel 15 do que no contexto dos cananeus, envolve sem dúvida alguma um juízo divino. Sempre que as expressões aparecem na hebraico, a expressão reino, ou seja, destruir totalmente. Isso talvez envolva, não sei se nós teremos tempo de mencionar isso talvez envolva um sentido tanto simbólico ou hiperbólico, como também pode envolver um sentido literal. Eu concordo com o reverendo que... Uma das justificativas será a ideia de um sentido hiperbólico, que é até interessante. Inclusive que é defendido aí pelo Rodrigo Silva, né, um arqueólogo, historiador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pessoal, de novo, né, tem muito preconceito e tal, mas o Rodrigo Silva é um cara que tem um status acadêmico reconhecido no Brasil inteiro e em agências internacionais. Então, o que ele fala não é de modo algum gratuito. Mas há um problema com essa ideia de hipérbole. A gente vai ver depois, vamos deixar ele falar. O que mais nos interessa nessa questão envolve a origem dessas ordens. Tanto não matarás, como a ordem para exterminar grupos de cananeus, jebuseus, heveus, fariseus e outros grupos, foi uma ordem divina. Visto que a nossa ética, a ética cristã, a moralidade cristã se acima... Esse é o ponto. Foi uma ordem divina. Deus é que mandou exterminar, inclusive, como está descrito nesse texto, recém-nascidos, crianças, cara, idosos, mulheres, enfim. Em Deus como fundamento dos nossos princípios de conduta e também da nossa maneira de viver, não devemos encontrar nessas ordenanças divinas para que povos sejam mortos, por mais tristes e terríveis que sejam, algo que seja correto, algo que seja antiético ou algo do gênero, porque todas essas ordens são provenientes de Deus. Caso contrário, se não as entendêssemos assim, nós incorreríamos num problema em que seremos obrigados a sacrificar a inerrância bíblica, dizendo que não foi Deus que fez isso. Aí está o ponto. Aí está o ponto. Existe um dogma na igreja evangélica principalmente, que é a questão de inerrância. Mas tome nota que inerrância é distinto de inspiração. Eu posso ter um livro de matemática que tenha seus cálculos perfeitamente formulados e descritos, e direi ali, sem problema nenhum, que é um livro inerrante. Tudo está correto ali. Porém, eu posso dizer que ele é inspirado? Não necessariamente. Assim posto, eu posso dizer que algo é inspirado, mas não é inerrante? Possivelmente sim, certo? Teve uma inspiração de Deus, mas não no sentido de que há um elemento rígido, em termos lógicos, de que toda aquela narrativa, letra por letra, foi colocada ali por Deus, tendo um significado específico. Mas esse significado pode ser interpretado como? Alegoricamente, literalmente. Tem aquela questão da quadriga cristã, né? Onde você pode interpretar a coisa de um modo literal, de um modo alegórico, de um modo moral, de um modo anagógico, que tem a ver com uma perspectiva até um tanto mística. Não sei. Quem é que vai saber? O fato é que dizer que a Bíblia é inerrante não implica necessariamente negar que ela é inspirada, mas também não implica atestar que ela é inspirada, porque livros matemáticos podem ser também inerrantes e nem por isso são inspirados. Vamos lá, continuar.
do gênero, porque os textos bíblicos são muito claros no que tange a origem dessas ordens de matança de uma forma geral. Agora, uma interpretação possível que tem surgido ao longo do E aí é que tá, se aqui tá dito que foi Deus que disse, então se a Bíblia é inerrante, você tem que aceitar. E como é que você explica isso? Mas a gente vai ver, olha só. defendia por estudiosos como Paul Copan, Richard Reis e outros teólogos do Antigo Testamento, é que essa ideia de matar tudo, matar o homem, a mulher, as crianças e tudo, seria uma linguagem hiperbólica semítica, uma linguagem exagerada, que na verdade não teve intenção de ordenar. Existe uma hipérbole semítica, então, portanto, embora o texto seja inerrante, ele está usando de hipérbole. A ideia de que você, portanto, não precisa negar a inerrância para admitir uma linguagem exagerada em vista de chocar, né? Em vista de dizer o quanto aqueles povos eram corruptos. Mas há muitos problemas com essa ideia. Até isso que os cananeus, há textos em Josué que diz que os cananeus são exterminados. Quando vão para Juízes, no capítulo 1, eles ainda estão ali. Então nós temos algumas nuances que podem, aí de uma forma geral, significar tanto a questão hiperbólica, como um sentido hiperbólico, como também um sentido mais literal. Talvez nós trabalharemos um pouco isso ao longo da nossa conversa. Dois professores, né? O papo é bem professoral. Depois a gente vai tentar trocar tudo isso em miúdos, né? Mas é você aí de casa que tem que responder a pergunta. Afinal de contas, tem a nossa enquete lá no vejamsó.com.br. Vamos lá? Vou passar para frente. Verso para o nosso diálogo. Se eu destruísse, Carlos, destruísse a estátua de Moisés de Michelangelo, eu incorreria num crime, porque eu estaria danificando o patrimônio alheio. Se o próprio Michelangelo destruísse a estátua que ele mesmo criou, ele não estaria fazendo nenhum tipo de mal à criação dele. Ele a criou e a destrói quando quiser. Nós temos que entender que Deus é o doador da vida. Ele nos criou e ele não está sob a obrigação de nos manter vivos. Nem mais um minuto, um segundo, uma semana, podemos ou eu posso cair duro aqui nesse exato momento, e ele não cometerá nenhum tipo de injustiça porque ele é Deus. Ele deu a vida e ele mesmo a tira. Isso está... Você vê que Deus aqui no Deuteronômio 7, ele não está falando só dos cananeus, são várias nações, né? Isso é importante dizer porque dá a entender que aqui o problema é só os cananeus, não é? Existe na Bíblia. No que pede aos cananeus, eu creio que 3 elementos importantes. O reverendo tocou aqui, ambas por cima desses assuntos, mas quem eram os cananeus, por exemplo? Né? Eram pessoas que desprezaram a longanimidade de Deus e cujos pecados atingiram o máximo de incorrigibilidade ou intolerabilidade, pedindo aqui um neologismo. Quando nós olhamos para Gênesis 15, versículos 13 a 16, eu acho que nós entenderemos melhor, se você me permite, eu gostaria de ler o trecho, né? Então me foi dito... Essa ilação de que os pecados dos cananeus eram tão graves que eles mereciam castigo não explica o fato de que crianças, idosos e mulheres, ainda que os idosos também pudessem pecar, e aí, independente de ser idosos ou não, né? Mas enfim, as crianças de colo, fossem exterminadas. Isso não explica. Eu vou trabalhar isso de uma maneira bem direta no meu último comentário. Vou continuar aqui. Bom, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Na verdade, 430, segundo Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Né? Mas também eu... Ou seja, ele está dizendo que os cananeus tiveram meio século, aproximadamente, 430 anos, para se arrependerem dos seus pecados, porque eles já tinham sido avisados. Só que aí tem um detalhe muito importante aqui, é que os cananeus adoravam outros deuses, não a Javé. Então eles estavam submetidos às leis desses outros deuses, aos sistemas éticos desses outros deuses, se aqui a gente pode dizer ético, né? Mas enfim, e aí fica a questão, como que eles poderiam dar validade à regra de pureza dos hebreus, sendo que os hebreus queriam tomar a terra dos cananeus, uma vez que eles adoravam outros deuses? E essa questão da terra também é um pouco complicada, porque é dito aqui no programa deflagrado isso, que a terra já era dos judeus, só que aí como eles foram levados ao Egito, quando tentaram retornar, na figura de Moisés, depois de Josué e Caleb, tiveram essa dificuldade, tem que enfrentar os guerreiros de outras nações que tomaram as nossas terras, que é a nossa promessa, porque é a promessa que Deus deu a Abraão. Deus disse, eis que te darei uma terra que mana leite e mel. Só que essa terra agora está habitada por outras pessoas. Engraçado que isso aconteceu também no século XX, né, quando Israel tenta voltar à sua terra, que estava obviamente devastada, seca, e os judeus conseguem, enfim, trabalhar aquela terra, cultivá-la, torná-la fértil, só que ainda existe a figura dos árabes, que se dizem, alguns dizem que são palestinos, há essa controvérsia, mas enfim. E aí a questão territorial volta em cena, né, volta ao problema aqui, de novo, em pleno século XX, agora no século XXI, os conflitos ainda existem, tal. Bom, a questão é até que ponto essas terras são mesmo do povo de Israel, uma vez que eles se apartaram dela, porque foram, obviamente, expulsos, ou cativos, enfim, ou migraram, etc, e voltam a ela para tomá-la novamente. É uma questão, olha, que envolve geopolítica, envolve questões éticas, envolve história, envolve teologia. Muito complexo, né? Não dá para taxar a coisa somente do ponto de vista teológico. Vamos continuar aqui. A gente a que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, para Canaã, porque não se encheu, Lo Shalem, em hebraico, ainda não se completou a medida da iniquidade, a palavra hebraica, avon, ou seja, culpa, punição da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram subgrupos de cananeus. Então, existia essa teologia da ideia de que há um nível de corruptibilidade tal que dali não passa, Deus vai vetar e vai vingar, indo contra uma determinada nação, um povo, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, assim como ele fez aqui com os cananeus. Só que no caso de Sodoma e Gomorra, ele mesmo lançou fogo do céu. Aqui ele usou o braço militar dos hebreus, que é a questão realmente que gera polêmica. Então existe de fato essa teologia. Eu entendo na minha leitura desse texto. Deus, na sua presciência, uma subcategoria da sua onisciência, ele previu que passados quase meio milênio, 430 anos, os cananeus eles viriam na terra e eles não se arrependeriam dos seus pecados. Tome nota de que este
debatedor aqui, o pastor Vailate, ele é arminiano. E o outro, que é o Daniel Piva, é calvinista, presbiteriano, né? Calvinista. Então, algumas questões pormenores você vai perceber aí a dificuldade do trato, né? Porque cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Então, veja que Deus não deu pouco tempo para eles, não. Deus foi tão longânimo que Deus lhes deu 430 anos de tempo para se arrepender dos seus pecados. Raabe se arrependeu, e portanto ela, sua família e seus demais parentes foram salvos, porque acolheram Deus esses dias. Raabe é citada no texto de Hebreus como uma heroína da fé, porque se voltou ao eterno, né? Mas aí fica a pergunta, ó. Raabe, então, não foi aniquilada, ela recebeu perdão. E criança de colo, não? E aí? Ou será que foi hipérbole? Vamos matar todos, só que não. E para onde foi as crianças, então? A notícia da abertura do Mar Vermelho e tudo mais havia chegado a Canaã naquela época. Então, todos os cananeus e os demais grupos poderiam ser voltados se arrependessem dos seus pecados. Então, são pessoas que tiveram tempo para se arrepender e não se arrependeram. Primeiro ponto. Além disso, eram pessoas que praticavam os pecados mais bárbaros. Quando vamos para Levítico 18, por exemplo, Levítico 18, 20, praticavam adultério. Até aí, pastor vai falar, poxa, mas então, hoje todos praticam, hoje no todos. Mas que mais? Sacrificavam seus filhos a Moloque, Levítico 18, 21. Praticavam a homossexualidade e a zoofilia, ou bestialismo, Levítico 18, versículos 22 e 23. E eram também idólatras. Segundo o falecido arqueólogo americano William Foster Albright, Anat, esposa de Baal, uma das divindades, ou duas das divindades cananeias, né, era vista como a deusa do sexo e da guerra. E ela pisava no sangue. A gente viu a Anat no meu outro vídeo sobre o Garit, o mito de Ugarit, né? E ela era dada ali, naquele período, como irmã de Baal. Pode ser que no decorrer do tempo o mito tenha se alterado, assim como ocorre com a mitologia grega, né? Algumas versões distintas, né? E nesse caso a Nath fosse, enfim, posteriormente tida como esposa de Baal, tipo, né? Como ele está falando aqui. Das pessoas, de maneira que sangue vinha até os seus joelhos. E ela era conhecida por usar uma guirlanda, um colar repleto de crânios dos povos conquistados. Então, eles eram absolutos. Mas pra mim isso aqui, apesar do Vailate ser um hebraísta extraordinário, um cara que tem um peso acadêmico muito grande quando se fala de teologia aqui no Brasil, mas ele tá meio que enchendo linguiça, porque isso aí, de novo, não explica a questão de se matar crianças. O problema não é só criança também, né? É se matar civis, se matar inocentes, né? Se matar pessoas que não tenham participação qualquer, né, na guerra. Ou seja, é um completo extermínio. O problema aqui é a ideia de exterminar uma nação inteira. Essa que é a questão. Violentos. E isso é interessante que tem um texto no Novo Testamento, em Hebreus 11, que nós com frequência esquecemos quando lemos esse episódio da matação dos cananeus. E que é importante. Hebreus 11, 31, justamente naquele texto da chamada Galeria dos Heróis da Fé, popularmente, ele vai dizer o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, com os cananeus, né? O texto grego, abefeta, assim. Ou seja, e o verbo aparece no particípio. Pessoas que estavam sendo desobedientes, ou estavam sendo incrédulos, porque o verbo grego abefeta, ele tanto desobedecer quanto ser incrédulo. E o fato deles estar no particípio aponta para uma ação contínua realizada no passado. Ou seja, enquanto Raabe se arrepende e crê, e ele e sua família eles são salvos, os cananeus eles estavam sendo desobedientes, estavam sendo incrédulos. Por isso Deus os pune. Então isso é importante para a gente ver que Deus não age com arbitrariedade. Mais uma vez, o pano de fundo da nossa moralidade, da nossa ética cristã, é Deus e a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Todavia nós não podemos medir Deus com a nossa régua, porque nem... A questão é você usar esse tipo de chavão, né? Um versículo que você decorou, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí você se remeter a esse texto aqui de Josué, de Deuteronômio, dizendo que, ou de o pior, né? De 1 Samuel. Caramba, cara. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aí ele mandou exterminar crianças de colo. Ué, como é que isso pode ser agradável para criança? Não, vai pro céu. Será? Pro calvinista há dúvida se realmente todas as crianças vão pro céu. Só as eleitas que vão. Por arminiano até que não. Mas, cara, isso aí é só você ficar repetindo versículos e não refletir efetivamente sobre eles. Não faz sentido para mim. Tudo que é proibido para nós é proibido para Deus, e tudo que nos é permitido é permitido para Deus, né? Nos é permitido pecar, mas Deus não tem essa permissão para pecar. A nós nos é ordenado adorar a Deus, mas não podemos permitir que ninguém nos adore. Outra questão que ele está colocando aqui, para mim, não precisa ser perda de tempo. A diferença de Deus para com o homem, que ele é criador, nós somos criaturas, isso aí não está em xeque, né? Aqui. O problema, a grande pergunta é, foi ele que mandou matar? Essa que é a questão, cara. Não é colocar Deus no banco de réus, ainda que a gente discuta sobre Teodiceia, que é uma questão problemática para o cristianismo e tal, é outra coisa. Mas a polêmica, Deus manda matar, nós tentarmos entender se foi ele realmente que disse isso aos hebreus, ou se isso foi posto ali por conta de uma cultura que estava engendrada neste modus operandi. Qual que é o mais plausível para você? Para mim é o segundo, vamos lá. Então, há muitas distinções entre o Criador, Deus e a criatura. Isso aí não sabe. E os irmãos que assistem ao Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu quando fez a mesma pergunta que os nossos dois. Vamos partir agora pro 30... Bom, vamos mais um pouquinho aqui pra frente. Se Deus é absolutamente insensível, ele mandou exterminar criancinhas e animais. Tudo bem. Os adultos que eram responsáveis pelas atrocidades que o reverendo Vailate mencionou aqui, vá lá. Pastor Eber mencionou. Mas as criancinhas recém-nascidas, os animais pobrezinhos, e Deus não tem piedade de ninguém. Como é que o senhor explica isso? Você coloca a pergunta pra cutucar mesmo, né? Então Deus tem... É claro que você tem que tornar a questão drástica, porque é exatamente isso que ela demonstra ser. Toda a piedade. Primeiro, Deus teve toda a piedade, como disse o nosso irmão, ele teve todo esse tempo de paciência, teve o tempo, inclusive era assim, tanto com Israel. Quando vinham os profetas e falavam de destruição, nunca era uma destruição do nada. Sempre tinha uma razão e um aviso já de muito tempo passado. Vocês estavam anunciando que finalmente chegou aquilo que eles já sabiam. Não, mas aí eu te pergunto, caro pastor, os filhos devem ser punidos pelos pecados dos seus pais? Isso ele não vai responder. E essa foi a pergunta. No fundo, indiretamente falando, essa foi a questão. E ele está dizendo que se foi Deus que mandou, tudo é justificável. Pode ser que sim, de fato.
Mas porque Deus é sapiência pura, né? Deus não faz ilações, ele já é sábio como ato, não como potência. Mas isso torna ainda mais estranha a ideia de que ele tenha mandado matar como se fosse um Deus, meramente um Deus tribal, né? Matar e exterminar pessoas. Vamos lá. Para não mencionar o que Moisés havia dito no seu discurso. Enquanto forem fiéis, vocês terão a terra. No momento em que não forem, só virá destruição. Tal qual foi, ou pior, daí, do que o próprio isso tem a ver Egito. com a Só mais esperar. Agora, esse é o princípio como Deus trabalha. Se nós notamos isso no Antigo Testamento. Agora, especificamente nessa questão, e você colocou bem, não se toca muito. O adulto parece que nós não temos tanta dó. A criança é difícil. Como eu vou arrancar a barriga de uma criança que é totalmente indefesa e entre aspas. Não, imagina você. Tudo bem que a gente pode ser um certo anacronismo isso, mas vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Você está lá, né? Nesse período que a gente pode colocar aí, sei lá, 1400 a.C., um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você vai exterminar um povo porque você faz parte de uma tribo de guerreiros puros, né? Que seguem as demandas da divindade, né? Que faz frente aí ao seu povo. Você vai guerrear primeiramente, vai vencer os exércitos inimigos e em vista disso você vai cometer a famosa limpeza étnica. E além da limpeza étnica, você vai saquear tudo que existe ali, né? Mais ou menos como faziam os vikings, né? Quando vieram lá saíram da Escandinávia, foram até a Inglaterra e destruíram mosteiros, saquearam o país e voltaram para sua terra, ou tentaram até ficar lá. Então, quer dizer, só muda o nome da divindade aqui. O modus operandi é o mesmo, né? Como eu disse, temos que respeitar as semelhanças entre esses povos e as suas diferenças, mas não uma em detrimento da outra, nunca. Parece não ter cometido nenhum delito. Novamente, ele nasce pecador, ele é pecador, ele tem aquilo com ele, então não é fato de ser infante que ele não tenha pecado. É a primeira questão. Mas o que poderia parecer Ele está dizendo então que o infante, quer dizer, o bebê, a criança, depende da idade. Eu admito até que existem crianças criminosas, isso aí é atestado e catalogado em diversos estudos, né? Não há novidade para ninguém que você tem crianças psicopatas, crianças criminosas. Isso vai depender um pouco da idade, né? Se for um bebezinho, dificilmente, né, cara? Mas aí ele está querendo colocar a criança no mesmo patamar do adulto, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. No sentido de que ela pode ser exterminada independente do papel social que ela exerce ou da sua própria maturidade. Pelo amor de Deus, bicho, isso não faz sentido em nenhuma jurisdição de país nenhum do mundo. A gente aqui no Brasil discute se menores de 16 anos podem ou não ser presos. A gente sabe que esses moleques, né, literalmente cometem crimes, muitas vezes com requintes de crueldade. Eu acho que sim, eles devem ser presos, né? Só que eu entendo também que há um limite aí. A gente não está nem falando de adolescentes, a gente está falando de crianças, né? Podemos colocar aqui abaixo de 10 ou 8 anos. Só que ainda pior, a questão dos animais. O animal não é moral e tem ouvido os 10 mandamentos e não pode ser evangelizar um gado, um cachorro, para ele aceitar ou rejeitar para o inferno. Mas diz respeito ao gerenciamento daqueles povos, como o povo de Deus. Na verdade, então, criado para ser o gerente da criação, deveria fazê-lo de maneira que louvasse a Deus. Assim, o povo de Deus deveria fazê-lo também, nas suas posses, na sua roupa, nos seus animais, como conduzir a sua casa. Aqueles povos, tendo um outro credo, uma outra fé, corrompiam tudo. Isso também, como foi dito lá, da deusa, não é? Matar os animais, as próprias pessoas, a ideia de mostrar que E o que você ia fazer, né? Quer dizer, os outros povos tinham outra fé, eles tinham outros deuses, né? O que você ia fazer para mudar isso? Exterminá-los? Quer dizer, não faz o menor sentido. Agora, de novo, né? A gente tem que se atentar à questão aqui fundamental, que devemos sim respeitar aquilo que chamamos aí de estudo antropológico até, desses povos antigos. Tentar entender melhor qual é o contexto ali do momento, antes de sair julgando se Israel fez mal, se esses povos realmente eram criminosos ou não. Muito estudo está sendo feito a todo vapor e a gente tem que se valer deles. Não basta só teologia para tentar explicar isso aí, para mim não convence, sinceramente. E, aliás, antes de continuar aqui com o pastor Daniel, eu queria deixar claro para vocês um ponto importante, né? Como eu tinha falado já no começo. Não foram só os antigos hebreus que cometeram isso, supostos crimes, né? Crimes entre aspas, em nome de Deus. No período de Inquisição, até antes nas Cruzadas, você tem, por exemplo, quase que o extermínio, né? Podemos dizer assim, uma perseguição dos cátaros. Quem que eram os cátaros? Era um grupo gnóstico que faziam frente a doutrinas da igreja ortodoxas, né? E aí eles eram tidos como hereges, e foram, obviamente, eles também não eram santinhos de modo algum, muito pelo contrário, eles tinham práticas tão triviais e criminosas, para não dizer outra coisa, como tinham os cananitas, né? Só que isso implica que todos deviam morrer, porque todos eram pecadores. Tudo bem, todos são pecadores mesmo, não só os cátaros, todo mundo, na verdade. Mas todos eram criminosos. Difícil, né? Difícil você admitir um troço desse. Então, os cruzados foram contra os cátaros mais ou menos ali em 1209 a 1250 aproximadamente. E pior, depois a igreja também perseguiu os valdenses. Os valdenses, eles não eram gnósticos, eles eram cristãos um tanto puritanos, né? Só o fenômeno puritano é um pouco depois. Mas eles já tinham essa ideia de voto de pobreza, de pureza sexual e de busca excessiva, né, pela verdade bíblica. Eram basicamente evangélicos puritanos, né? Um pouco fora ali
do período onde se manifestou efetivamente esse movimento. E eles também foram perseguidos durante séculos, muitos deles foram mortos, queimados, e eram inocentes, só porque eles tinham uma crença diferente. Então, quer dizer, você não pode aqui achar que, então os judeus pecaram e fizeram tudo isso, eu concordo com você, ainda bem que eu sou católico, né, como muita gente diz, ou eu sou evangélico. E daí, cara? E daí? A igreja também cometeu crimes, tá? Tanto os católicos, né, como a gente já citou aqui, quanto os evangélicos, né, reformadores. Então, eu gostaria de não ter que perder muito tempo aqui discutindo sobre quem é o melhor grupo religioso, porque para mim isso aí é uma manifestação de uma mentalidade facciosa, né? Não alguém que está preocupado em saber realmente, em refletir realmente a sua religião, em saber realmente da verdade histórica. É só em fazer apologia, defesa. Quer dizer, é um vício que eu não tenho mais saco para perder tempo com isso, tá? Então, deixar claro isso para vocês. Inclusive, tem uma situação que ocorreu em 1994, que foi retratada num filme chamado Hotel Ruanda. É um filme que eu aconselho todos a assistirem. Deixa eu só ligar a luz aqui. E que no livro que eu mencionei ontem, o livro se chama exatamente essa questão, né? O título é Deus Manda Matar. Esse livro é um debate, né? É o da editora Vida. O primeiro debatedor, embora eu não concorde com tudo que ele diga, deixo claro aqui, mas ele vai citar uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse vídeo. Eu vou ler para vocês esse trecho para ficar bem entendido. Olha só. Em Ruanda, o país mais cristianizado da África, houve uma demonstração trágica de que a violência iniciada e sancionada por motivo divino não é mera questão acadêmica. Num ato de insanidade, porque aqui a gente está discutindo entre acadêmicos, né? A gente pode discutir, mas é válido matar ou não vai? A gente sabe que esses caras aqui, esses pastores, nunca jamais admitiriam matança em nome de Deus. Só que vai vendo isso aqui, ó. Num ato de insanidade autodestrutiva, a etnia dominante da região ali de Ruanda exterminou a minoria Tutsi. No período de 100 dias, os Hutus dizimaram brutalmente cerca de 800 mil Tutsis. A gente está falando de 800 mil pessoas mortas a facão. Isso aqui foi um tanto recente, 1994, né? Faz aí mais de 20 anos, né? Não está tão longe assim. E seus simpatizantes, então morreu não só os Tutsis, mas seus simpatizantes. Peter Gourevitch relembra o horrível episódio ocorrido no complexo hospitalar da missão adventista do sétimo dia, em Mungonero, onde 2.000 Tutsis se refugiaram dias antes do massacre. Eles foram para a igreja para se refugiar. O Dr. Gerard, médico formado nos Estados Unidos e diretor do hospital, acolheu-os e em seguida estabeleceu os limites. Deixa eu virar a página aqui. Em 15 de abril de 1994, ele anunciou, abre aspas, amanhã de manhã, sábado, dia 16, às 9 horas, em ponto, vocês serão atacados. Olha só que absurdo. Ainda sem acreditar no que ouviam, 7 pastores tutsis da Igreja Adventista do Sétimo Dia escreveram às pressas uma carta ao presidente distrital da denominação, o pastor Elisafan Nitakirutimana, pai do Dr. Gerard. Eles lhe imploraram que interviesse, do mesmo modo que os judeus foram salvos por Esther. O pastor enviou, depois o pastor da Adventista enviou uma resposta curta e grossa. Vocês têm que ser eliminados. Deus não precisa mais de vocês. E aí? A gente fica muito feliz de saber que existiram muitos heróis da fé adventistas, né? Como o soldado Dawes, né? Como tantos outros aqui. Inclusive, muitos dos mortos eram adventistas. Só que esse pastor, que também era adventista, diz exatamente algo que tem a ver com a ideia de extermínio de pessoas. Vocês têm que ser eliminados. Deus não precisa mais de vocês. Vamos rir para não chorar, né? Porque isso aqui é um nível de absurdidade tão grande, cara, que é a perda da humanidade sendo justificada por uma prescrição teológica inadmissível, né? É exatamente isso, esse tipo de hipocrisia que Jesus, enfim, abominava, né? Sabemos. Vamos continuar aqui. Homem é poderoso e tem um Deus poderoso, sábio, justo e amor que o manda fazer algumas coisas. Então, nós, quando ficamos chocados, pode parecer quase que no primeiro momento que nós somos mais piedosos e amorosos do que o próprio Deus. Mas não é questão de nós sermos mais amorosos do que o próprio Deus. É Deus que implantou um senso de justiça no próprio homem. Né? Não é questão de eu ser melhor que Deus. É eu me perguntar como é possível que Deus seja um Deus de amor, como relatado no texto bíblico, e ao mesmo tempo ele extermine filhos em nome dos pecados dos pais. Responda você, porque isso aí também é uma questão, uma prescrição bíblica. Justamente nesse momento que vemos como nós somos obtusos, ignorantes e queremos nos proteger, ao invés de nos... Aí ele joga tudo pro mistério, né? Mistério de Deus. Deus é que sabe, né? Não tem como explicar. Pra mim é um argumento um tanto fajuto.
e entendermos os tão elevados planos de Deus e a ética que ele tem. O senhor concorda? De modo geral, sim. Planos elevados. Mas eu acho que tem um elemento muito importante na sua fala das crianças, eu pensei que você até culturar nisso, mas já se não fez, eu falei. Eu acho que nós temos um problema teológico, sério, ou, para ser mais bem exato, soteriológico, no que tange a morte de crianças. E eu acho, uma forma mais respeitosa possível, que é um problema maior para o calvinismo nesse caso. Aliás, eu vou até perguntar para ele, para ver o que ele pensa, apesar de jamais dar uma resposta, porque é o seguinte. Lembra que vai lá essa questão da morte das crianças, eu tô dizendo teologicamente falando, histórica e socialmente, é muito complexo, mas teologicamente falando, eu como arminiano, para nós arminianos não há um problema, porque todas as criancinhas, antes da idade da razão ou da sua responsabilidade moral, elas são automaticamente salvas. Porque nós cremos, é assim, vamos entender, para deixar bem claro até para o telespectador. No pelagianismo, toda a descendência de Adão, ela herda tanto a natureza pecaminosa quanto a culpa. No arminianismo, herda a natureza pecaminosa, mas não a culpa. Aí tome nota. Pelagianismo é diferente de arminianismo. Quem confunde isso é um desonesto intelectual. Então, nesse ponto aqui, estou concordando completamente com o Vailate. Vamos lá. O arminianismo é da natureza pecaminosa e a culpa. Então, no arminianismo, textos como esse, chama das criancinhas, eles não têm maiores desdobramentos teológicos, porque todas elas morrem e vão para o céu. Agora, no calvinismo... Aí eu já discordo dele, né? Quer dizer que você está usando essa desculpa, cara, para dizer que ainda há uma forma de justificar a morte das criancinhas, porque vamos matá-las à espada, vamos degolar, vamos rasgar a barriga do bebê, não tem problema nenhum. Eles vão para o céu depois, né? Agora, os calvinistas têm problema, porque nem todas as crianças vão pro céu, e aí? Eu não consigo assimilar esse tipo de ideia, desculpa, mas vamos lá, né? Você tem, né, e eu ia perguntar para ele no começo, um problema mais sério, porque se eu entendo que a eleição é incondicional, e que, portanto, entre todas as múltiplas de criancinhas, algumas eram eleitas incondicionalmente, algumas não, segue-se que muitas delas foram para o inferno. E no arminianismo todas foram para o céu. Esse texto da matança das criancinhas, teologicamente, não tem nenhum tipo de problema. Mas eu queria ver como o reverendo entende, né? Sejamos justos aqui com o Vailate, né? Ele está dizendo isso, você pega o contexto da fala dele aqui, ele está falando do ponto de vista teológico, ele até apontua, né, que a questão histórica, social, é extremamente problemático e não discorda disso. Do ponto de vista teológico, haveria ainda uma justificativa. Então, nesse quesito, a gente tem que dar o braço a torcer aí e reconhecer o contexto da fala aí do pastor, né? Então, beleza, tá pontuado aí. Vamos lá. É interessante a ideia de gerar problema ou não. Porque é interessante, mesmo pensando diametralmente oposto, eu diria que nós não temos problema. Porque aquilo que Deus separou, elegeu, da maneira que Ele quiser, Ele fará acontecer. Então, entendemos que no Antigo Testamento, salvo algumas adesões ao povo... porque se Deus decretou isso desde a eternidade, antes da criação de qualquer coisa que viesse à tona, já havia decretos, né? O decreto de Deus não é realizado por nenhuma motivação que se valha de mérito. Nem se Deus decretou porque ele previu que certas pessoas agiriam de tal modo. Não. Aí é uma questão de mérito, segundo os calvinistas. Então não vale. Deus decretou porque pela sua sapiência, Deus saberia como os homens agiriam se esses homens não acreditassem em Deus ou se o próprio Deus sequer existisse. Também não vale muito, porque ainda entra a questão do mérito. Então o calvinista é muito radical nesse ponto. O decreto é arbitrário. Para não dizer arbitrário, eles falam que é um mistério, né, para evitar a palavra arbitrário, como se Deus fosse um ditador, né? Mas lembremos, não façamos aqui antropomorfismos e anacronismos e antropopatias em relação a Deus. Até, detalhe importante, pode ser que você diga que isso aqui represente uma antropopatia, né? Atribuir sentimentos humanos a Deus. O que não faria muito sentido dentro de uma teologia apofática. Uma teologia, digamos assim, que negue quem Deus é para saber quem ele não é, né? Que negue o que Deus não pode ser, na verdade. Mas atestamos isso aqui do ponto de vista até de uma narrativa, seja ela retórica ou não, do próprio cristianismo, que diz que Deus é amor. Mas do ponto de vista calvinista é isso, né? Quer dizer, se há o decreto, não importa se é criança, se é velho, que dia, que hora, que mês aquele ser irá morrer, se com um mês de vida, se com ainda um feto ou se com 100 anos. Se não é eleito, não é eleito. Isso é os calvinistas, problema deles, não meu. Vamos lá. Ele marcava justamente a grande separação dos eleitos, tá? Tanto que, como você cita lá no caso de Raabe ter sido preservada, ela tinha toda uma ligação com o povo, tanto que dela que por fim sairá Davi e depois era o próprio príncipe. Raabe podia ser preservada, a criança de colo não, tá? Então, ela não está fora desse campo da eleição. Então, para nós, os calvinistas, também ficamos tremendamente tranquilos. Se ali, vamos supor que houvesse, ela teria a sua salvação. Mas certamente você encontrará, na grande maior parte dos calvinistas, entenderão de que todo aquele povo representava um povo rebelde, portanto, não eleito, nós podemos dizer assim. Inclusive, nós não entendemos que a questão da eleição é própria do Novo Testamento. Ela só foi sistematizada, colocada de maneira mais ampla por causa da morte de Cristo no Novo Testamento. Mas ela está presente na eternidade. Então, nós temos um problema humano. Parece que calvinista tem sangue barato, né? Mas não é, não. Nós ficamos muito tristes. Eu muito bem quando eu fui pregar na minha igreja sobre a tomada de Jericó e não tinha jeito, estava no texto, eu teve que pregar. Que não teria que matar. Você está aprisionado pela sua lógica, né? Pela sua narrativa teológica. E aí fica a questão, quando você entra num dilema ético e moral, como aconteceu aqui, lá entre os Tutsis e os Hutus, como você, partindo do pressuposto da sua teologia, agiria ali naquele momento? Eu não estou querendo julgar ninguém, porque cada um vai agir de um jeito, independente até das suas próprias crenças, né? E a gente não sabe como agiria, mas certamente um dos gatilhos é a sua teologia, né, cara? Inclusive criancinhas. E eu esbarrei exatamente nesse problema teológico e mostrei a posição calvinista. Então, nós ficamos contristados porque foi preciso ser assim. Mas nós estamos tranquilos porque a eleição está acima de qualquer coisa. Inclusive, ela não diz respeito à idade. Sobre isso, não fica nenhuma espécie de coisa aberta. Você viu, né? A eleição incondicional não no arminiano, a criança de colo, até uma certa idade, ela é garantida ao reino dos céus, não precisa ser batizada. Agora, para o calvinista, não é questão de idade, é questão de eleição. Há crianças que morrem e não vão para o céu
supõe-se, dada essa ideia aqui. Os meios históricos pelos quais Deus vai chegar até aquela pessoa que ele elegeu. Tanto que a nossa crença sistematizada entende. Se alguém é eleito, de alguma maneira será alcançado pelo Evangelho, entendo de maneira ordinária. Assim, bom, teologicamente, isso tem que ser respondido com toda essa clareza, ou indagado com toda a força como o pastor. Porém, quando você traz isso para a vida prática, as coisas não ficam tão boas. Você quer ver um exemplo? Nós vamos explorar isso no próximo bloco. Deus... Exatamente. O pastor Heber é muito bom para questionar, cara. Ele colocou os pontos que são nevrálgicos ali, né? Traz isso para a vida prática, essa teologia tão fechada, né? Traz isso aqui para a vida prática. Como é que isso vai ser? O soberano, ele determinou e está acabado. Pois bem, os árabes alegam exatamente a mesmíssima coisa para exterminar de forma extremamente sangrenta e cruel criancinhas e ISIS, Al-Qaeda, dos nossos olhos. Nós vemos com a mesma naturalidade. Alcorão, Sharia. Vamos passar para frente aqui. 7, Josué capítulo 10, 1 Samuel capítulo 15, quando os amalequitas. Essas são situações esporádicas, pontuais, e em detalhe, Deus não quis impor goela abaixo a fé judaica ou cristã nos povos como os muçulmanos querem fazer. Ele os puniu por causa do seu pecado, é diferente. Então é uma ação de juízo. Não é, por exemplo, os muçulmanos radicais fazem. Eles, quando fazem, eles estão seguindo o Alcorão, e o Alcorão diz que vocês devem matar os infiéis, eles que não têm a ver. Ué, mas não é a mesma coisa? Você matar os infiéis e você matar os pagãos que não servem a Javé? Qual que é a diferença aqui? Tudo bem, é uma diferença temporal, geográfica, a gente tem que se ater aos detalhes e levar a coisa do ponto de vista historiográfico para não colocar tudo num saco de gato e dizer a mesma coisa. São fenômenos diferentes, eu concordo com o Lailat aqui. Mas, poxa, você tá negando as semelhanças óbvias. Pelo amor de Deus, bicho. Se o cara mata o outro porque ele é infiel, não é a mesma coisa de matá-lo porque ele é um pecador e não se submeteu a Javé? Também é um infiel. Ué, meu Deus, cara. E aqueles que se submeterem ou aceitarem que vocês os tornem tributários. Eles pagam tributos como até hoje ocorre em muitos países árabes. Então, essa é a diferença que eu diria que é essencial. O Alá do Alcorão, ele não é o mesmo que o Yahvé do Antigo Testamento ou Deus do Antigo... Do ponto de vista linguístico, você está falando, né? Porque Alá, até onde eu sei, ele é uma nomenclatura, um título, na verdade, que vem do epíteto El. Né? A gente já estudou um pouco sobre a história aqui do mito garítico, que tem a ideia de um deus chamado El, que é o poderoso, o divino. El também é epíteto, vocês têm que entender isso, não é só nome de um deus. Ele era um deus que tinha chifres e tal, né, na antiguidade do garítico, mas ele também se tornou um epíteto. Né? Miguel, aquele que é semelhante a El. Daniel, aquele que faz juízo com El, uma coisa assim, não deve ser, estou usando a interpretação correta dos nomes, mas enfim. Então, é necessário a gente entender isso, um epíteto. Portanto, Alá, ele vem, se não me engano, do conceito da ideia de Eloá ou Elohim. Né? Elohim pode ser usado no singular, não pode ser usado no plural. Né? Os judeus até falam do ponto de vista majestático. É um estudo que a gente pode até fazer depois aí para apurar essas questões com mais rigor. Mas vamos lá. E reiterando, enquanto que na fé muçulmana entende-se que o islamismo ele deve ser colocado goela abaixo na vida das pessoas, é uma fé que deve ser imposta, o motivo pelo qual Cananeus, Amalequitas e outros grupos morrem não é porque Deus nunca quis convertê-los à força, mas Deus os puniu. Como nós citamos aqui, por exemplo, o texto de Gênesis, né? 7 cidades. 400 e poucos anos. Modus operandi daqueles povos do Levante. Só isso que eu tinha a dizer. Não é nada se diferia só porque Israel era Javé e os outros eram outros deuses. Se diferia nas práticas. Eu concordo que a religião de Moisés era muito mais humanística, se é que a gente pode dizer aqui, dessa forma, do que as outras. Mas ainda assim, seguia o modus operandi da época. Sinto muito, é o que a gente vê. Expune ali, ou mata aqueles grupos cananeus, filisteus, hebreus e outros, porque não tinha uma fé judaica, uma fé monoteísta. Deus os pune por todos os pecados que eles faziam, porque tiveram... Não eram monoteístas, eram enoteístas. Os judeus eram enoteístas, cara. Pelo amor de Deus. Se arrependeram, porque como lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 31, os cananeus eles estavam sempre desobedientes e incrédulos, o verbo grego aponta para uma ação contínua realizada no passado, então Deus os puniu por causa da sua justiça. Ele não quis impor a fé agora abaixo neles, como o Alcorão ordena que os árabes e os muçulmanos o façam. A questão é que o Vailat, ele sabe, mais antigos eles eram enoteístas, mas ele não fala porque tem uma dificuldade aí quanto a questão de defender a doutrina da inerrância, né, cara? Enfim. Então, eu diria que é um grandioso pensamento, um abismo entre o Alá do Alcorão e o Yahvé, por três escrituras do Antigo e Novo Testamento. Como é que você vê isso? Eu entendo assim também, e é impossível que uma pessoa só escote todos os aspectos, mas até em boa parte, aproveitando, a ideia também do Alcorão e do islamismo, apesar de haver um Alá, é muito interessante. Faça as coisas por causa de Alá, mas o foco é muito mais horizontal, nas questões de como os homens lidam com os homens, tanto que eles mesmos não têm sequer certeza da sua fé. E de serão efetivamente salvos ou não. Eles fazem tudo procurando fazer o máximo de coisas para aumentar a chance de serem salvos. Então até mesmo uma obediência é uma coisa desse nível. Ao passo que no Antigo Testamento e Novo Testamento, para Yahvé, o Deus que nós conhecemos, ele visa tudo para a sua glória. Os homens são os instrumentos de Deus para a sua glória. Embora, numa análise superficial, tenhamos de reconhecer. É parecido. Matou daqui, matou ali. Mas nós estamos no programa justamente para sairmos dessa superfície e mostrarmos os detalhes que estão ali por baixo. Tá, agora vamos lá. Outra pergunta aqui, a gente... Se Deus queria punir aqueles povos, se era juízo de Deus, né? Por que Deus simplesmente não exterminou com uma peste? Por que tem que usar os hebreus para fazer isso? Exatamente esse é o ponto. Deus matar é uma coisa. Deus mandar matar é outra completamente diferente. Deus poderia ter punido com uma peste. Mas mandar matar abre um precedente, porque qualquer um pode dizer, o meu Deus mandou que eu fizesse isso. Você não pode me culpar. A questão fica na ideia de se o seu Deus é o verdadeiro ou não. E não se você é culpado. Você vê que é uma transmissão de culpa, uma transferência agora toda a responsabilidade fica a cargo de um ser divino, não é minha, eu só estou cumprindo ordens. Não é exatamente isso que o ISIS, o Al-Qaeda e todos esses grupos mais radicais muçulmanos fazem. Eles seguem a Sharia, eles seguem a ordem contra os infiéis. Doa quem doer, só estou seguindo ordens. Alá Akbar.
É isso que eles dizem. Vamos lá. Que esse calcanhar de Aquiles dessa colocação aí, você tem toda razão. Esta é a situação mais complicada. Agora, entendamos que Deus usa os israelitas como instrumento de punição dos cananeus e dos subgrupos de cananeus, dos amalequitas e vários outros grupos. Ele não os usa unilateralmente. Basta lermos Isaías, Jeremias, Ezequiel e os mais textos proféticos, que nós veremos que quando Israel pisou na bola, houve também o cativeiro assírio, 722. Quando Judá, o reino do sul, também pecou. Tá, mas aí vamos considerar uma pequena diferença aqui, caro pastor Vailate. Quando Deus usa os assírios ou os babilônios para, respectivamente, destruir, né, de certo modo, ali, ou levar cativo, no caso do Israel, destruição, e no caso de Judá, cativeiro, ele não disse nada aos assírios e nada aos babilônios. Os babilônios e os assírios agiram por conta própria, tanto que exageraram e, segundo a Bíblia, foram punidos por causa dos exageros. Mas não foi Deus que chegou e disse para eles, vocês vão lá contra o meu povo judeu porque eles são infiéis. Deus não falou nada, pelo amor de Deus, só se for pelo profeta, é outra história. Né? Mas enfim, com Israel é diferente, porque Deus falou para Israel ir e exterminar aquele povo. Completamente distinto, cara. Eu vou explorar isso mais depois. Vamos lá. Levasse para a Babilônia, 586, 586. Quer dizer, o mesmo Deus que de forma equânime, justa e adequada põe os cananeus, os amalequitas de Israel, assim a Babilônia e outros povos também para punir Israel. Então ele é justo. Se lemos textos ou capítulos, entre os capítulos 13 a 23 de Isaías, outros capítulos de Ezequiel, nós veremos que Deus, porque ele é o juiz de toda a terra, criador de toda a terra, ele arroga para si o direito inalienável de punir não só Israel, mas os outros povos. Se nós lemos Isaías, nós ficamos assustados porque nós vemos que Deus pune Etiópia, ele pune a Síria, ele pune a Babilônia, pune Tiro, pune Israel, ele pune todos os povos, porque ele é senhor de toda a terra. Deus punir, ninguém está questionando esse ponto, cara. Não sei porque eles estão tocando tanto nessa tecla. Ninguém está colocando Deus no banco dos réus. A questão é ele que mandou determinado grupo cometer uma espécie de limpeza étnica, uma espécie de extermínio de uma nação? É essa que é a pergunta. Esse que é o problema, né? Agora eles estão rodeando muito a questão, né? Se Deus não é culpado. Claro, a gente sabe que não é, pô. Pelo amor de Deus. Então, é importante ressaltar que não há arbitrariedade da parte de Deus quando usa Israel para punir esses povos. Porque, vez por outra, Deus usa também os outros povos para punir. Mas isso deixa Abacuque assustado. Abacuque vai dizer que primeiro são os caldeus mais ímpios do que nós, para nos punir. Mas quer dizer, mais ímpios. Vocês também são ímpios. Se quem é melhor que outros, nós somos pecadores. Então, fiquem tranquilos, porque depois também ele puni-los. Assim como estou punindo vocês, justamente, ele punir também os caldeus por agirem assim com vocês. Então, Deus age de forma absolutamente justa, íntegra, santa e adequada. Então, para mim, muitos desses eventos históricos não necessariamente expressam a vontade de Deus. Esse que é o ponto, né? Agora, quando o cara se vale apenas do aspecto da inerrância bíblica, cada palavra, né, foi Deus que colocou lá, aí não tem como ele explicar a coisa. Ele tem que sair sempre pela tangente, cara. Vai. Bem, nós estamos discutindo aqui como entender o não matarás diante das várias matanças ordenadas por Deus no Antigo Testamento. E a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, provavelmente a última, e depois nós vamos ver uma coisa, é a seguinte. Deus faria isso hoje? Já para responder? Olha a pergunta. Deus faria isso hoje? Porque um dos pastores disse no decorrer do programa, se vocês reassistirem verão isso, ele menciona que, bom, Deus... para nós, para nossa moral, para nossa ética, isso é abominável, mas Deus está livre temporalmente de tudo, ele faz o que ele quiser. Ok. Só que quando é perguntado para esse mesmo pastor se Deus faria isso hoje, aí eles vão dizer que não. Mas Deus não está livre temporalmente para fazer o que ele quer. Por que raios ele não pode fazer isso hoje, novamente, né? Aí eles vão dizer, mas é uma questão de progressão revelatória, né? Deus está se revelando aos poucos e agora ele não precisa mais agir assim. Ele não precisa, mas ele não age do jeito que ele quer. E se ele quiser agir dessa forma, mandar alguém matar, essa pessoa tem que obedecê-lo? Se Deus falar com o seu vizinho, né, que ele deve matar você, e vocês dois são cristãos, ou são devotos religiosos de qualquer religião que se atenha à perspectiva bíblica, vocês dois aceitarão a sentença? Ele que se tornará um assassino e você que vai morrer? Complicado, né? Mas Deus não vai agir gratuitamente assim. Eu também creio que não, óbvio. Mas se a gente partir aqui do pressuposto do que esses caras estão falando, se os planos de Deus são insondáveis, pode ser que ele haja. Para você vai ser gratuito, para ele não. E aí? É uma questão muito complexa, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu não estou querendo aqui denegrir a teologia de ninguém de forma alguma, mas eu acho que a gente tem que trazer isso para o campo prático da sociedade para ver como que essas coisas se coadunam, né? Como elas se encaixam. Bom, eu entendo que Deus é soberano e que ele é sábio, bondoso, justo em todas as ações que ele toma. Eu entendo que ele não faria isto hoje. Entendo que não faria. Porque o contexto que nós Mas você não sabe, né? vemos é outro. Na época, a guerra é algo tão comum na vida dos povos do Oriente Médio que havia uma estação da guerra. Quando a gente vê segundo Samuel capítulo 11... Então quer dizer que Deus está funcionado ao período de guerras que existiam na região do Levante e no Oriente próximo de Israel. Deus estava condicionado àquilo. As guerras tribais. É isso que você está dizendo. Aqui não tem época que quer dizer, algo que não existe hoje, o contexto da época é totalmente outro. Agora, eu entendo que então, Deus é todo sábio, soberano, justo, correto, adequado. Agora, só uma lá dentro assim permite, para nós não acharmos que o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus malvado, e o Deus do Novo é bondoso na face de Jesus, como Marcião, por exemplo, ensinou, quer dizer, o Deus esse é um ponto que eu quero enfatizar aqui. O fato de eu fazer essas críticas não implica que eu admita o marcionismo, de maneira nenhuma. Por isso que eu disse, né, que tanto o Antigo Testamento, na figura aí dos antigos hebreus, quanto no Novo Testamento, mediante o grupo central, que é a igreja, cometeram crimes, tá? Então eu não sou marcionista, eu não acho que você tem que expurgar o Antigo Testamento, queimá-lo de forma alguma, pelo amor de Deus. Vamos lá. Testamento é um demônio, e o Deus do Novo Testamento na face de Jesus é bondoso. O juízo final fará a matança dos cananeus e tornar brincadeira de criança. Já pensou pessoas sofrerem criminalidade de dor porque não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, foram desobedientes a Deus, quer dizer, a matança dos cananeus se tornará uma canção de ninar diante do juízo final. Então, o mesmo Deus que ele ama
Mas também é justo. No Antigo Testamento, ele também ama e é justo no Novo Testamento. Aliás, Jesus, na sua primeira vinda, ele vem para salvar as pessoas, vem para amá-las, sem dúvida, mas na sua segunda vinda ele voltará como juiz para julgar. Se nós duvidarmos disso, nós também vamos Apocalipse capítulo 19. Quer dizer, ali a situação será muito triste, infinitamente pior do que a morte física que foi imposta a estes povos de forma justa. Quer dizer, será imposta uma penalidade que tem características eternas. Então, a matança dos cananeus é uma admissão de um fatalismo, né? É aquele problema de que a agenda apocalíptica já está praticamente cumprida, porque Deus conhece o passado, presente e futuro. Então isso já está cumprido, propriamente dito. Entramos até no problema aí da presciência divina, da questão do determinismo, do fatalismo, né? E também da alta crítica quanto ao texto de Apocalipse. Bicho, a coisa vai longe aqui. Nem perto daquilo que ocorre no juízo final. É o mesmo Deus de amor e justiça do Antigo Testamento, é o mesmo Deus de amor e justiça do Novo na face de Jesus Cristo. Esse argumento é seletivo, né? Vocês já perceberam. Deus faria isso hoje, Reverendo? Olha, é difícil dizer o que Deus faria ou não faria, porque seria a criatura dizendo o que o Criador vai fazer. Mas eu creio que com segurança, com base bíblica, e essa é a nossa única base, nós podemos dizer que não, ele não faria. Por uma razão simples. Nós, os calvinistas, mas aí ele fala que não faria. Não adiantou nada a primeira argumentação. São progressivas. E ele, no tempo devido, com o contexto social que foi dito, mas porque simplesmente era o contexto e ele se valeu do contexto. Deus está se valendo do contexto, Deus depende do contexto, Deus é determinado pelo contexto, é quase isso, será? Ele fez o contexto para que então ele agisse daquela forma revelacional, de fato, mostrando que aqueles primeiros juízes... Gente, vamos lá, eu vou terminar aqui, senão vai ficar muito longo. Vocês podem assistir o programa inteiro, não precisam de maneira alguma concordar comigo, pode criticar à vontade, tá? Desde que tenha uma relevância lógica, né? E desde que vocês entendam o que eu estou falando aqui e o que os debatedores disseram também. Então, só para finalizar, eu vou deixar meu ponto aqui, que foi o comentário que eu falei ali, na parte de comentários do programa. Deus manda matar? A meu ver, ocorreram muitas falácias nesse programa. Deixe-me explorá-las. Deus mandar matar não é o mesmo que Deus matar. São coisas distintas. O doador da vida tem todo o direito de tirar a vida de sua criatura. Nisso não precisamos ficar discordando, né? Porém, mandar matar abre um precedente perigosíssimo. Pois não há critério para saber se Deus falou ou não falou. Claro que Deus pode pedir penalização sobre crimes e que isso inclua a pena de morte. Então, nesse ponto de vista, Deus pode mandar matar, né? No sentido de pena, no sentido até do Éren, né? O cara é anátema porque ele é um criminoso e ele não será salvo, ele vai ter que pagar pelo crime que cometeu e havendo pena de morte, morrerá. Então, beleza, a gente concorda com isso. Bom, então ele pode pedir penalizações, mas o tema do programa aqui foi o extermínio étnico em obediência a uma ordem divina, uma divindade. E admira alguém ainda atestar um troço desses nos dias de hoje em vista de defender dogmas, como o caso aí da inerrância bíblica, né? Porque aí não encaixa as peças, então eles têm que formular algum outro tipo de argumentação. A meu ver, porém, espero que não tenha sido muito exagerado aqui na minha crítica, é patética a justificação teológica nesse caso. Vocês falam em estraçalhar idosos, crianças, como se isso fosse um serviço religioso. Os muçulmanos do ISIS fazem essas abominações em nome de Deus, embora seja para eles Alá. Então, como recriminá-los se eles dizem fazer tal prática por obediência a uma ordem sobrenatural? Isso é, sim, o mesmíssimo caso dos antigos hebreus, embora haja diferenças pontuais. Não podemos jamais ser lenientes à prática como genocídio de civis, sem considerar a presunção de inocência, inclusive dos mais fracos. Ora, os cananeus sacrificavam seus filhos a falsos deuses, como Baal, Moloque, dentre outros. Eles exploravam suas virgens e cultuavam aberrações. E daí, vejam vocês, para puni-los, Deus manda os israelitas matarem a todos, inclusive as mesmas crianças e jovens que já eram vítimas dos próprios cananeus. Vocês entenderam a questão aqui? Destaquemos ainda que a lei diz que os filhos não são culpados pelos pecados dos pais, e nem os pais pelos pecados dos filhos. Isso não está só em Ezequiel. Descobri recentemente que isso está na própria Torá, né? Detalhe importante. Além disso, se Deus puniu os cananeus pelos antigos hebreus, e nas palavras do pastor Vailat, também puniu os israelitas e judeus pela Assíria e Babilônia, respectivamente, por que raios dizemos que essas coisas fazem parte de uma circunstância similar, haja vista que Deus não falou nada para os assírios e os caldeus, mas falou para os hebreus? Por que então ele falaria para os hebreus matarem fiamente uma nação inteira sem poupar mulheres e crianças? A não ser que admitamos a narrativa da hipérbole. Se vocês querem igualar esses casos, então admitam que os hebreus é que fizeram isso e não por ordem divina. É o que eu entendo, né? Até o presente momento. Ademais, sabemos que esses povos pagãos não poderiam necessariamente saber o que agradava ou não a Javé, uma vez que seguiam outros deuses. A gente está falando dos cananeus. Se os cananeus seguiam outros deuses, por que raios eles iam estar preocupados no que Javé queria? Já que eram deuses nacionais e não universais. E eles, os cananeus, seguiam seu sistema ético, se é que a gente pode falar que isso aqui é ético. O que eles faziam é um crime aos nossos olhos. Né? Principalmente sacrifício de criança, não preciso nem falar que isso é uma abominação, sem precedentes.
Bom, apesar de muito similares em suas práticas, pois também exterminavam outros povos em nome de outros deuses, isso era comum na antiguidade, principalmente na região do Levante, o que torna completamente injustificável essa purpurina teológica em passagens tão brutais como se vê no antigo Israel. E só para finalizar, eis a fala aqui do Rodrigo Silva sobre a questão. Vamos lá. Preste atenção nisso. Hipótese de que aqui existe uma linguagem hiperbólica que não pode ser levada ao pé da letra. Para defender a inerrância, o Rodrigo dirá: a linguagem é hiperbólica, não pode ser levada ao pé da letra. É assim que ele se safa do problema da inerrância bíblica para contextos difíceis como esse. Vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos para você. Esta é a pedra de Mecha, que foi escrita no 9º século de Cristo. Perfeito. E descreve as vitórias do rei de Moabe. Na linha 17, o rei se diz enviado do deus Chemosh para atacar do Nebo a Israel, para matar tudo o que houver ali, homens e mulheres, nativos e estrangeiros, e devotar ao altar de Astarte Chemosh. Cara, olha isso aqui. É exatamente a mesma coisa que os hebreus antigos fariam, só que em nome de Javé, e não em nome de Astarte Chemosh. Mas é exatamente o mesmo modus operandi. Como é que você enxerga um troço tão óbvio desse? Será que eu estou errado, cara? Eu também coloco sempre em dúvida meu próprio parecer, né? Porque às vezes nos falta elementos, a gente tem pontos cegos, então... Enfim, mas me parece uma coisa bem óbvia aqui. Pelo menos é o que está aparentando. Vamos lá. A pedra de Mecha diz que o rei de Moabe cumpriu aquela ordem ao pé da letra. Mas será? Aqueles povos continuaram existindo muito tempo depois daquilo. Perfeito. Agora veja este outro exemplo. Mas o fato deles continuarem existindo não implica que ele não tenha cumprido a ordem por misericórdia daqueles outros povos, e sim por talvez incompetência, né? Ele não cumpriu a ordem porque ele não conseguiu exterminar todo mundo, e não porque ele teve misericórdia desses outros povos e não quis matá-los. Então não sei se aí é válido o argumento da hipérbole, mas é um argumento que, pelo menos, né, dá uma aliviada, né, na questão aí que envolve a ordenança divina para se matar inocentes. Aqui temos a pedra do faraó Merneptah, datada do 13º século a.C. Ela igualmente fala do massacre, dessa vez a Israel, e o descreve nesses termos. Israel está devastado, sua semente já não existe. Isto é, não sobrou nenhum dos descendentes de Israel para... Graças a Deus esse Egito estava errado, né? Israel está muito vivo ainda hoje. Para a história, ninguém mais ficou, todos foram exterminados. Essa linguagem é muito parecida com aquela usada no livro de Samuel para falar dos amalequitas. Agora veja bem, literalizar linguagem hiperbólica é um erro e um perigo. Imagine agora alguém entendendo ao pé da letra uma mãe brava que diz de sua filha: hoje eu acabo com aquela menina. Até no Novo Testamento, há exemplos de linguagem hiperbólica que não pode ser tomada ao pé da letra. A gente poderia admitir a linguagem hiperbólica lá em Samuel, dizendo assim, Deus falando, ou Samuel mesmo falando, ou quem o escritor do livro falando, matem todos os amalequitas. Aí você sabe que isso é hiperbólico, porque todos não necessariamente significa todo mundo, né? Mas não, ali ele especifica. Como é que isso pode ser hiperbólico se ele está especificando ponto por ponto, grupos por grupos, né? Desde os jovens aos velhos, às crianças, aos animais. Ele está sendo específico. Então não sei aonde que ele está vendo que isso é hiperbólico. Seria hiperbólico se houvesse generalizações, mas eu não estou vendo muito aqui essas generalizações. Estou errado? Pode ser. Posso até admitir isso e posso mudar de opinião, sinceramente. Jesus certa vez falou: quem tiver 2 túnicas deve usar uma e dar a segunda para o seu semelhante. Ou ainda, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. É lógico que se tratam de exageros linguísticos comuns a todos os idiomas. Não dá para levar isso aí de maneira literal. É assim também que devemos entender algumas passagens como essa da ordem de massacrar os amalequitas. Deus, meu amigo, jamais ordenaria massacres de crianças inocentes. É óbvio que não. Vocês viram aqui que o Rodrigo Silva acabou de concordar com o meu parecer até o presente momento, né? Que Deus, obviamente, não admitiria sacrifício de crianças. É o que eu penso até o presente momento. E não querendo julgar a Deus se mandou ou não mandou, mas sim questionar que ele tenha, de fato, mandado matar inocentes. Então, é isso, fico por aqui. É um vídeo bem pesado, né? Mas a gente tem que tratar desses assuntos inevitavelmente. Até mais.